Já parou para refletir sobre o poder que algumas palavras têm? Algumas delas não precisam de muito para transformar tudo ao seu redor, como se ao pronunciá-las você tocasse o próprio tecido do universo. Antes de ir dormir, ao olhar para a escuridão que aguarda, você se encontra talvez diante de um abismo silencioso, onde todas as questões e ansiedades do dia se acumulam, esperando a paz do descanso. Mas e se lhe dissesse que há palavras, muito simples, que podem mudar sua percepção do mundo? Palavras que falam diretamente ao seu coração e que, como uma chave escondida, abrem portas que você nem sabia que existiam. Imagine que estas palavras são sementes, lançadas no solo profundo do seu ser. Elas não vêm para responder às suas dúvidas de maneira direta, mas para questionar aquilo que você pensa que sabe sobre si mesmo. Elas têm o poder de desnudar sua alma, de arrancar o véu que oculta os aspectos mais profundos de sua psique. Porque, no fim das contas, o que você chama de mundo exterior é, na realidade, um reflexo do mundo interior. A verdadeira jornada não está em entender o que acontece fora de você, mas sim em compreender o que se passa dentro, nos recessos mais sombrios e luminosos do seu ser. Carl Jung, esse mestre da psique humana, sabia disso mais do que ninguém. Ele sabia que, ao final do dia, tudo o que nos resta são as experiências que carregamos dentro de nós, as imagens que se formam em nossa mente enquanto o sono se aproxima. E é nesse momento, nesse limiar entre a vigília e o descanso, que somos mais suscetíveis ao que somos, sem as distrações do mundo. É nesse espaço onde as palavras podem tocar as profundezas do ser, revelando verdades que durante o dia ficariam escondidas atrás do véu da consciência cotidiana. Então, o que aconteceria se você dissesse estas 7 palavras antes de fechar os olhos, deixando que elas se dissolvessem na sua mente como uma névoa suave? Essas palavras podem parecer simples, mas elas têm o poder de quebrar a corrente de repetição da vida diária, criando uma abertura para que algo novo possa nascer. O segredo não está na complexidade, mas na simplicidade com que elas falam diretamente ao núcleo de sua existência. Você talvez se pergunte, quais são essas palavras? Não são palavras de fácil compreensão, não são palavras que você possa simplesmente repetir sem refletir sobre elas. Elas exigem de você uma escuta atenta, uma abertura para o mistério. Porque quando você diz algo de coração, essas palavras se tornam como o fogo que consome a madeira, criando calor, luz e uma sensação de renovação. Elas nos colocam em contato com algo maior do que nós mesmos, algo que transcende o tempo e o espaço. Mas o segredo de tais palavras não está apenas na sua pronúncia, mas na disposição que temos de, ao dizê-las, permitir que elas revelem aquilo que está oculto. São palavras que nos forçam a olhar para dentro, a confrontar nossas sombras, nossas fraquezas, nossas ilusões. E nesse confronto há uma verdadeira transformação. Você não será mais o mesmo depois de pronunciar essas palavras, porque, ao dizê-las, você permitirá que elas mudem algo dentro de você. Essas palavras são um convite para a jornada interior, para o encontro consigo mesmo. Elas nos tiram da superficialidade da vida cotidiana e nos empurram para o fundo da alma, onde a verdadeira verdade reside. Porque, como Jung dizia, quem olha para fora, sonha, quem olha para dentro, acorda. E é neste despertar interior que reside o poder de transformação, o poder de tornar o ordinário em extraordinário, o simples em profundo. Antes de dormir, então, repita estas palavras com a mente tranquila e o coração aberto. Deixe que elas penetrem suavemente na sua consciência. Permita-se a quietude, não apenas do corpo, mas também da mente, para que essas palavras pequenas e simples possam fazer o seu trabalho de transformação. Porque ao fazer isso, você estará se conectando com algo mais profundo do que você, com o que Jung chamaria de o inconsciente coletivo, um reservatório de sabedoria ancestral e poder. E assim, antes de dormir,
você se prepara para um encontro profundo com o próprio mistério da vida, permitindo que essas palavras ecoem em sua alma, guiando-o para uma compreensão mais profunda de quem você é realmente, para além das máscaras e dos papéis que a vida lhe deu. Este é o segredo que transforma tudo, a capacidade de olhar para dentro e se abrir para o que é verdadeiramente real. Agora, reflita sobre isso. O que essas palavras despertam em você? Ao seguir em frente, você começa a perceber que, por mais que as palavras tenham um poder profundo, elas são apenas um reflexo de algo ainda maior que habita em seu ser. O que de fato transforma é a maneira como você as recebe, como elas se instalam em sua alma e se tornam, por assim dizer, parte de você. Pois as palavras, por mais que sejam capazes de tocar a consciência, são apenas os mensageiros. O verdadeiro poder reside no ato de escutá-las e deixá-las transformar seu ser no mais profundo nível. Quando você diz essas palavras antes de dormir, você está, de certa forma, se alinhando com o fluxo natural da vida. Você está permitindo que as forças invisíveis que governam o inconsciente se manifestem e o conduzam para onde você precisa ir. Não se trata apenas de uma ação consciente, mas de um ato de rendição, onde você entrega sua vontade ao fluxo do mistério que transcende o que sua mente lógica pode compreender. E assim, enquanto a escuridão da noite se aproxima e a quietude envolve o mundo ao seu redor, você percebe que está se permitindo entrar em um estado de conexão com o inconsciente coletivo, aquela vastidão de imagens, arquétipos e sabedoria atemporal que une todos os seres humanos. Você já não é mais apenas um indivíduo isolado, mas se torna um reflexo de toda a humanidade, de todas as experiências vividas e sentidas ao longo da história. Essa percepção é libertadora. Ela nos ensina que não estamos sozinhos em nossa jornada. Cada um de nós carrega dentro de si as mesmas questões universais que marcaram a existência humana desde os primórdios: o medo da morte, o desejo de amor, a busca por significado. E ao tocar essas questões, ao aceitá-las como parte de quem somos, começamos a entender que a verdadeira liberdade não está em fugir dessas sombras, mas em aceitá-las com toda a sua força e complexidade. À medida que você vai se entregando ao sono, você se permite ser guiado pela sabedoria do inconsciente. Talvez não perceba imediatamente, mas algo profundo está acontecendo. As palavras que você pronunciou não desaparecem com o sono. Elas se infiltram nas camadas mais profundas do seu ser, atuando em sua psique de maneiras sutis, revelando-se enquanto você repousa, enquanto o corpo repousa, mas a alma não conhece descanso. Ela continua a trabalhar, continua a evoluir. E cada vez que você repete essas palavras, você se aproxima mais do seu eu verdadeiro, daquele ser que transcende todas as limitações e máscaras que o mundo impôs a você. Essa transformação é silenciosa, invisível aos olhos dos outros, mas incrivelmente poderosa. Ela não exige esforço consciente, não exige ação imediata, mas acontece no ritmo natural da sua alma. É como o crescimento de uma árvore que, embora invisível a olho nu, está constantemente se expandindo, estabelecendo raízes mais profundas na terra, alcançando mais luz. Cada palavra que você diz antes de dormir é como uma raiz que se infiltra na terra fértil do seu ser, proporcionando estabilidade, paz e clareza, mesmo quando a tempestade se aproxima. Esse processo de transformação não é algo que aconteça da noite para o dia. A verdadeira mudança é gradual, quase imperceptível. Mas, com o tempo, as palavras que você disse antes de dormir se tornarão faróis de luz, guiando-o através das sombras da vida. Elas o conduzirão ao entendimento de que a verdadeira paz não está em escapar dos desafios da vida, mas em aprender a enfrentá-los com coragem, sabedoria e, acima de tudo, com a aceitação de que cada experiência tem um propósito profundo. Agora, ao refletir sobre essas palavras, você se pergunta: o que elas despertam em seu interior?
Elas tocam algo em sua alma que precisa ser iluminado, algo que foi escondido talvez por muito tempo. E o que acontece quando você começa a viver essas palavras, não apenas dizendo-as, mas fazendo delas uma verdade profunda e genuína em sua vida? O que acontece quando você, finalmente, se torna uma expressão viva dessas palavras, quando elas deixam de ser apenas sons e se tornam a realidade do seu ser? Não é preciso buscar em outro lugar as respostas que você procura. Elas já estão dentro de você, esperando ser descobertas, aguardando o momento certo para se revelar. Tudo o que você precisa fazer é estar disposto a ouvi-las, a permitir que elas penetrem em sua alma e façam o trabalho silencioso que apenas elas podem fazer. A transformação começa de dentro para fora e essa jornada é sua. Antes de dormir, então, repita essas palavras. Deixe que elas se infiltrem em sua consciência e depois permita-se descansar. Porque ao descansar, você estará, na verdade, permitindo que o inconsciente faça o trabalho que a mente consciente não pode. E quando acordar, saberá que algo mudou, algo profundo, algo fundamental. Essas palavras terão começado a sua transformação. E você estará mais perto de descobrir aquilo que, no fundo, você sempre soube ser a verdade. Você é inteiro, completo, e a jornada para o autoconhecimento nunca termina, mas se renova a cada noite, a cada palavra dita, a cada momento de silêncio. O sono que agora se aproxima é, na verdade, um portal, um limiar que separa o consciente do inconsciente, o mundo da vigília do reino profundo da alma. Ao permitir-se adentrar este espaço, você se encontra em um estado onde as palavras ditas antes de dormir se tornam sementes lançadas no solo da mente. Enquanto o corpo repousa, a alma se prepara para uma jornada que, embora invisível aos olhos do mundo, é de uma profundidade incomensurável. É nesse estado de transição, onde as barreiras entre os mundos se desfazem, que o inconsciente começa seu trabalho. Ele não depende das limitações da lógica ou da razão, mas atua nas profundezas do ser, onde a verdadeira sabedoria reside. Enquanto você descansa, as palavras se desdobram dentro de sua psique como um mapa secreto, desvelando caminhos que antes estavam ocultos. A mente consciente não pode entender, mas o coração sente a mudança. Algo está acontecendo. Algo está se transformando. Jung dizia que o inconsciente é o grande reservatório de imagens e símbolos que moldam nossas vidas, e que é através dessas imagens que nós nos conectamos com as verdades mais universais da existência humana. Essas imagens surgem de forma sutil, muitas vezes através de sonhos, intuições ou estados de profunda meditação. Quando você repete essas palavras antes de dormir, você começa a criar uma ponte direta com esse vasto oceano de sabedoria, permitindo que as imagens de seu inconsciente ganhem vida e o conduzam pelo processo de transformação. Cada palavra dita à noite, cada palavra pronunciada, é uma chave que abre uma porta para o mistério. O mistério de quem você realmente é, além das máscaras que você usa, além dos papéis que desempenha no mundo, porque no fundo todos nós buscamos o mesmo, o reencontro com nossa verdadeira essência. E este reencontro, como Jung tão bem afirmou, só pode acontecer quando nos permitimos olhar para o nosso interior, para os aspectos de nós mesmos que fomos condicionados a esconder. Mas o que é o interior, senão um espaço repleto de sombras e luzes? O inconsciente é repleto de forças ambíguas que se manifestam como arquétipos, figuras poderosas que nos movem, que nos moldam sem que tenhamos plena consciência disso. Os arquétipos são as forças primordiais que regem nossas vidas, e sua manifestação é a forma através da qual o inconsciente tenta nos guiar para uma compreensão mais profunda de quem somos. Eles não são bons nem maus, mas são expressões da totalidade do ser humano, com todas as suas complexidades. É nesse espaço, no limiar entre o sono e a vigília, que você começa a integrar essas forças.
Cada vez que você se entrega ao sono com essas palavras em mente, você permite que essas forças se revelem a você. Você não as controla, mas se rende a elas, permitindo que elas o conduzam. Elas são como um rio que flui sem restrições, levando-o para um lugar onde a mente consciente não pode ir, mas onde a alma já conhece a resposta. E assim, através de seus sonhos, de suas intuições e até mesmo de suas emoções mais profundas, você começa a entender que há mais em você do que você pensava. A verdadeira transformação nunca é fácil. Ela exige coragem para enfrentar aquilo que não queremos ver, coragem para confrontar a nossa própria sombra. E a sombra, como Jung dizia, é o que está reprimido em nós, aquilo que não queremos admitir, mas que ao mesmo tempo molda nossa forma de ser e viver no mundo. Quando você diz essas palavras antes de dormir, você está, em essência, convidando a sombra para a sua vida, permitindo que ela revele as verdades que você tem medo de confrontar. E ao fazer isso, você inicia o processo de cura, porque a cura não vem da negação, mas da aceitação. Aceitar a sombra não significa se resignar a ela, mas reconhecer sua existência como parte fundamental do processo de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. Cada vez que você se permite olhar para dentro e perceber as sombras que residem em você, você dá um passo em direção à sua totalidade. Porque, como Jung nos ensina, a totalidade não é a ausência de conflito, mas a aceitação de todos os aspectos de nós mesmos, tanto os luminosos quanto os sombrios. A beleza dessa jornada é que ela nunca termina. Cada vez que você fecha os olhos, se entrega ao sono e repete as palavras, você se aproxima mais de uma compreensão mais profunda da vida, de si mesmo e do universo. Cada noite é uma oportunidade de renovação, uma chance de integrar mais uma peça do quebra-cabeça da sua alma. E mesmo que você não perceba a mudança de imediato, ela está acontecendo. Silenciosa, lenta, mas constante. Então, ao final do seu descanso, quando a luz do dia começar a se fazer presente, você verá o mundo com olhos novos. Não será o mesmo mundo de antes, pois você terá sido transformado durante a noite. A cada palavra que você disser, a cada escolha que fizer, estará refletindo um pouco mais da verdade sobre quem você é, sobre o que você busca e sobre o que realmente importa. Lembre-se, as palavras que você diz antes de dormir não são simples sons. Elas são sementes lançadas no solo fértil da sua psique, esperando germinar e crescer. E quando você as diz, você está se alinhando com algo muito maior, com o fluxo da vida que transcende o ego, com a sabedoria que reside no inconsciente coletivo. Assim, ao acordar, você estará mais próximo da sua essência, mais próximo de se tornar a pessoa que está destinado a ser. Quando o despertar finalmente acontece, você sente a transição, não apenas no corpo, mas em sua alma. Há algo diferente no ar, uma leveza, um suspiro profundo, como se o próprio universo estivesse respirando através de você. O sol, suave ao tocar a pele, parece trazer consigo uma energia nova, um frescor que não pode ser compreendido apenas pela mente. Algo no silêncio da manhã carrega a sabedoria adquirida nas profundezas da noite. Você se dá conta de que, ao longo de toda a sua vida, passou a ver as coisas através de uma lente distorcida, criando uma história de si mesmo, baseada em fragmentos de experiências, medos e desejos não resolvidos. Mas agora, ao acordar, o mundo parece mais claro, mais vivo, como se o véu da ilusão tivesse sido levantado, se não totalmente, pelo menos em parte. Você começa a perceber que o poder da transformação está sempre presente, em cada momento, aguardando ser reconhecido, aguardando ser aceito. No entanto, ao longo da sua vida, você se acostumou a acreditar que a transformação vem apenas através de grandes eventos, de decisões grandiosas, de momentos épicos. Mas a verdade, como você está começando a entender, é que a verdadeira transformação se dá nas pequenas coisas,
nos momentos sutis, nas palavras ditas com intenção, no silêncio que segue o despertar. E essas palavras que você repetiu antes de dormir, embora simples, carregam o poder de uma revolução silenciosa, de uma revolução que começa no mais profundo de sua psique e reverbera em todas as suas ações, pensamentos e sentimentos. Agora, você percebe que não é mais o mesmo. Você começa a entender que a chave para a verdadeira mudança está em sua própria capacidade de se ouvir, de se escutar de maneira profunda e atenta. As palavras ditas antes de dormir não são apenas para o momento em que você adormece, mas são sementes plantadas no solo da sua consciência. Elas começam a crescer em sua vida cotidiana, manifestando-se nos pequenos detalhes, nas suas escolhas, nas suas reações, na forma como você percebe os outros e a si mesmo. Há uma profundidade nas suas ações que antes não existia. Você começa a perceber que a jornada não é sobre escapar das dificuldades, mas sobre enfrentá-las com uma nova perspectiva, com uma nova compreensão de quem você é e de qual é o seu papel neste vasto e misterioso universo. Você não é mais refém do medo, da dúvida ou da insegurança. Ao contrário, você começa a compreender que essas sombras, que tanto temeu, são simplesmente parte do caminho. Elas não são inimigos, mas aliados disfarçados, aguardando ser integrados em sua totalidade. Porque, como Jung afirmava, a verdadeira força não está em lutar contra as sombras, mas em aceitá-las como partes inseparáveis de si mesmo. Cada vez que você se confronta com suas próprias limitações, com suas fraquezas e medos, você está, na verdade, convidando essas sombras a dançar com a luz que agora brilha em você. E essa dança é a dança da integração, do crescimento, da evolução. Não há crescimento sem desafio, não há luz sem sombra. E ao começar a entender isso, você se torna mais forte, mais equilibrado, mais inteiro. O que você pensava ser uma simples rotina de palavras ditas antes de dormir se transforma agora em um rito sagrado, uma prática diária que o conecta com a sabedoria profunda do inconsciente. Cada noite, cada palavra é uma renovação, um ciclo contínuo de autodescoberta. Ao olhar para dentro de si, você começa a perceber que não há nada a temer. Não há nada que precise ser corrigido ou consertado, mas há, sim, algo a ser aceito, algo a ser reconhecido com amor e compaixão. A beleza da vida não está na busca incessante por perfeição, mas na aceitação da imperfeição. Cada falha, cada erro, cada derrota é uma oportunidade de aprender, de crescer, de se aproximar ainda mais da sua essência verdadeira. Não há nada fora de lugar no grande plano do universo. Você começa a perceber que, ao acordar, você se torna uma versão mais inteira de si mesmo, e cada dia se torna uma oportunidade de aprofundar essa conexão com sua verdadeira natureza. E quando os desafios surgem, e surgirão, como sempre surgem, você se encontra mais preparado para enfrentá-los. Não porque agora você tenha todas as respostas, mas porque você aprendeu a confiar na sabedoria que habita em você. Você aprendeu a confiar no processo de transformação, no poder das palavras e na capacidade do inconsciente de guiá-lo nos momentos de necessidade. Assim, as palavras ditas antes de dormir continuam a reverberar em sua alma, mesmo quando o dia se inicia. Elas são sementes que florescem em seus pensamentos, suas emoções, suas ações. E com o tempo, você se verá mais em paz com a jornada, mais em harmonia com o fluxo da vida. Você já não sente necessidade de controlar cada passo, porque aprendeu que a verdadeira força está em se entregar à vida, em permitir que o mistério se revele no seu próprio ritmo. E agora, ao olhar para o espelho, você vê uma pessoa diferente, uma pessoa mais inteira, mais autêntica, mais em paz consigo mesma. Você não é mais o mesmo que antes. Você se transformou não por meio de grandes gestos ou sacrifícios, mas pela simples prática diária de ouvir, de se abrir para o que está dentro de você
e de permitir que a transformação aconteça de forma silenciosa, mas profunda. Este é o segredo da verdadeira transformação. Ela não precisa de grande alarde, não precisa de reconhecimento externo. Ela ocorre suavemente no interior de cada um de nós, através das palavras que escolhemos dizer, através dos momentos de introspecção, através da aceitação de nossa totalidade. E ao acordar, você percebe que já está vivendo a verdade que procurava. O ciclo continua, e você agora sabe que, ao final de cada noite, ao repetir essas palavras, você estará sempre mais perto de quem realmente é. Agora, você pode descansar. Deixe que o fluxo da vida continue a guiá-lo.